Vai girando a pauta por aqui porque o deputado federal Daniel Silveira usou as redes sociais para se manifestar a respeito do pedido do Ministério Público Eleitoral que solicita a impugnação da sua candidatura ao Senado Federal. O órgão argumenta que o político condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito recebeu indulto presidencial para a pena estabelecida, mas não incide sobre a suspensão de seus direitos políticos. A justificativa do MPE é a mesma, inclusive utilizada no caso do ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que é candidato, inclusive, à presidência da República. Como está impedido de ter perfis nas redes sociais, Daniel Silveira usou o perfil da sua esposa, Paola Silveira, pré-candidata à Câmara, para publicar um vídeo por onde chama o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, de mentiroso da República e promete recorrer até a última instância. Cris, começa essa análise para a gente, por favor. Olha, pessoalmente eu acho imprudente ele, querendo ser candidato, seguir provocando. Agora, se a gente olhar pelo que dizem os maiores juristas do país, pelo que dizem as leis brasileiras, pelo que está no nosso Código Penal, ele já poderia estar usando as redes sociais há muito tempo. Não existe, simplesmente não existe essa condenação de 9 anos, nem tudo mais que foi colocado sobre ele aí no STF. Não existe, isso foi tudo anulado pelo indulto da graça presidencial. E isso, assim, é incontestável. Os juristas aí que querem favorecer as decisões do ministro Alexandre de Moraes, especificamente, nesse caso, perseguindo de forma muito clara o deputado Daniel Silveira, eles ficam em cima do muro, dizendo que pode ser, que não sei o quê, mas ninguém disse que não está lá previsto na Constituição o indulto da graça e que, concedido o indulto, cancela-se tudo que tinha sido, toda a condenação feita antes. Então, é muito estranho. Essa questão eleitoral, aí eu não sei se no Código Eleitoral tem algo diferente, ela está sob júdice. Então, nesse caso, eu acho que ele deveria, por prudência, se poupar um pouco de estar de novo na crista da onda. Agora, querer ficar falando de pena, lembrando pena, então vamos lembrar os mais de 30 juízes que julgaram Lula e todas as penas, porque condenado ele foi. Ele não foi inocentado, ele foi condenado e descondenado numa manobra. Podem chamar até de manobra, mas a graça presidencial está prevista na Constituição. Aquilo que foi feito no STF de julgar que o CEP era outro e por isso volta-se a estaca zero, não está previsto. Então, por isso que a gente chama de manobra e fala em descondenação. São situações diferentes, mas é para falar, vamos falar do Lula, então, preso, do Lula condenado, de todos os crimes que ele cometeu, de todas as provas que não foram anuladas, que existem e estão nos processos? Tem muito para a gente falar ao longo da campanha. O Piperno, essa postura do Daniel Silveira é diferente do presidente da República. Primeiro que ele continua buscando confronto. Nos últimos dias, o presidente da República baixou o tom, que sabe que, do ponto de vista eleitoral, inclusive, a estratégia dele não era inteligente e a gente sabe que aliados dele já faziam pressão nesse sentido. Em relação ao Daniel Silveira, são muitos aspectos, não dá para comparar com o Lula. O Lula teve, de fato, ele acabou se beneficiando pela decisão do STF, já falamos aqui milhares de vezes, de remeter tudo lá para Brasília, e, fundamental, não podemos jamais esquecer disso, depois disso, o juiz que o condenou foi considerado pelo STF suspeito. E os outros 10? Isso cancelaria. Oi? E os outros 10? Como os outros 10? Desembargadores, segunda instância. Eu diria para você que todos do STF, isso foi para o Pleno e o Pleno considerou só o Moro, mas e todos os outros? Haverá punição? O Pleno. Haverá punição? Sabe por que não dá para comparar, Piperno? Não dá para comparar porque os crimes do Lula são reais, incomparáveis com a opinião, uma exacerbação verbal que o Daniel Silveira tem cometido. Aí é juiz de valor. Não é juízo de valor, não. É objetivo. É Código Penal. É Código Penal brasileiro. O juiz foi considerado suspeito. Uma vez considerada a suspeição do juiz, as condenações caem. Agora, em relação ao Daniel Silveira, está na lei. Em relação ao Daniel Silveira, eu também conheço vários juristas, muitos deles, alguns deles, inclusive, que já passaram pelo STF, dizendo que o indulto é, de fato, absolutamente ilegal, né? O presidente da República tem esse poder discricionário. Agora, o indulto tem o seu efeito limitado à ação primária e não às causas, às consequências secundárias. Ou seja,
a inelegibilidade seria mantida, como aconteceu com o Roberto Jefferson. Fala, Constantino, ambos perseguidos políticos num país policialesco, num país que vive uma ditadura de toga. Então as coisas precisam ser ditas com muita tranquilidade aqui para o povo entender, né? E o povo entende, por isso que 7 de setembro vai ser gigante. Veja, nós temos o ladrão julgado, condenado, ex-presidiário, que cometeu vários crimes e aqueles pelos quais ele foi condenado é a ponta do iceberg, ao que tudo indica, né? A quadrilha tem que ter um líder. A gente tem, numa manobra patética do ministro Fachin, ele solto e elegível. E nós temos duas figuras, sendo que um deles é presidente de partido e o outro, pior, deputado federal com imunidade material parlamentar, que os livros do constitucionalista Alexandre de Moraes garantem que isso é intocável, né? Nós temos ambos presos e agora inelegíveis, a princípio, por crimes inexistentes. Crimes de opinião. Então, se isso não é uma ditadura, se o Lula é elegível e o Roberto Jefferson e o Daniel Silveira impossibilidade de disputar, se isso não causa espanto, é porque o sujeito está precisando realmente de um... do Daniel Silveira, ratificado inclusive por um dos dois ministros que o Bolsonaro indicou, André Mendonça. Serrão, você acha que o Daniel Silveira vai conseguir a candidatura desse jeito? Olha, não sei se ele vai conseguir desse jeito, mas o que ele está fazendo é um papel importante de cidadania. Ele está denunciando um abuso, um desrespeito total à constitucionalidade. Quando você tem uma quase anistia que foi concedida a ele, um quase indulto que chamaram de graça, tecnicamente chamou-se graça presidencial, ela é ampla, geral e irrestrita. Essa interpretação do Ministério Público do Eleitoral é absolutamente um rigor seletivo aplicado ao Daniel Silveira. Não cabe. A condenação dele não é por crime hediondo, não é por crime de corrupção. E ela está perdoada pela graça presidencial. Então não cabe você estender essa condenação ao direito político desse cidadão. Você está tratando ele de maneira marginal. Além disso, Constantino lembrou muito bem, tem um agravante claro. O artigo 53, que garante a imunidade parlamentar, foi simplesmente rasgado por quem condenou Daniel Silveira. Primeiro, por seus pares idiotas lá na Câmara dos Deputados e depois pelo Supremo, que referendou essa decisão absurda. 364. Muitos se arrependeram. Parlamentares que 364 imbecis e covardes. Porque o artigo 53 da Constituição é muito claro. Esse é um ponto fundamental que não tem que fugir dele. E a outra questão do Daniel Silveira é que existe, e aí vamos lá, a chamada súmula número 9 do Tribunal Superior Eleitoral, referendada por um jurista brilhante, que garante que Daniel Silveira poderá disputar a eleição, sim. Esse jurista brilhante já morreu, foi ministro do Supremo, chama-se Paulo Brossard. Se o Supremo tiver coragem, se o Ministério Público Eleitoral tiver coragem de rasgar a súmula número 9 do TSE, bacana, parabéns para vocês, Roberto Carlos e as baleias. E posso falar uma coisa, Paulo? Por favor. É porque houve uma leve divergência entre a Cris aqui e o Serrão em relação à postura do Daniel Silveira, e quando há divergência aqui no trio, né, precisa pensar um pouco ao contrário de quando há divergência com o Piperno, que aí é só o natural. Mas vamos lá. Eu, nesse caso, concordo com o Serrão e não com a Cris. Eu entendo o posicionamento da Cris, que talvez não seja prudente e tudo, mas é que já passamos, como ela mesma reconhece na premissa de que vivemos uma ditadura de toga, passamos do espaço possível de prudência. Então, a gente pode não gostar muito do estilo daqueles mais aguerridos, dos soldados da linha de frente, né? Mas nós temos que reconhecer a importância do seu papel, que é exatamente o que o Serrão mostrou. É forçar, muitas vezes, a barra para expor a ditadura de toga, que nós sabemos que existe, mas muitos incautos ainda caem na ladainha pipérnica existente por aí. Mas aí ele vai perder o direito da candidatura. De referenciais, porque quando usa o Daniel Silveira como mártir, francamente, veja, não é uma questão de mártir ou não. Ele está sendo corajoso em peitar um sistema caçador e podre. É isso. A esposa dele vai devolver o auxílio emergencial?
Ô, Piperno, e o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Você poderia virar e falar, você concorda com o tom dele? A esposa dele está com as contas bloqueadas. Por ser esposa dele, o ministro Alexandre de Moraes cometeu esse impropério, esse absurdo de bloquear as contas. Eu sei porque eu entrevistei a Paula Silveira. Sim. Mas o que só para talvez esclarecer melhor o que eu quis dizer, não é que eu acho imprudente ele ir para as contas, para as redes sociais da esposa para se expressar. Eu gosto até dessa ideia de ir peitando mesmo um sistema carcomido como esse que a gente está vendo aí. O que eu não gosto é das palavras que ele insiste em usar para provocar, assim como eu não gosto também quando o próprio presidente pisa nessas cascas de banana e faz isso, porque dá margem para essas narrativas que o Piperno traz aqui e outros colegas nossos e essa imprensa militante. Não, não são narrativas, é realidade, sim. Opa, não, entendi a realidade, sim. Eu acho que ele poderia, nesse momento, ele não precisa chamar os mentirosos de mentirosos. Isso eu até concordo. Eu também acho. E os cínicos de cínicos, né? Os cínicos de cínicos.